Muito bem, senhoras e senhores, então vamos para a saideira de sistema respiratório, a efusão pleural. Então, já comentei com vocês em aulas presenciais sobre as 4 causas de formação de líquidos cavitários. Isso é absolutamente fundamental para o entendimento destas enfermidades. O aumento da permeabilidade vascular, então relacionado a processos inflamatórios, no caso da pleura, pleurite. O comprometimento da drenagem linfática, o aumento da pressão hidrostática e a diminuição da pressão oncótica. Então tem que saber, tem que lembrar esses 4 mecanismos que estão intimamente relacionados então com as enfermidades que causam os processos efusivos. Então vamos lá. Quais são os sinais clínicos que a gente espera observar em um paciente canino ou felino com efusão pleural? Então, relacionado à efusão pleural em si, pessoal, de novo, a gente cai numa pneumopatia restritiva, né? Então, existe líquido disputando espaço ali com o pulmão, ele não consegue expandir apropriadamente, então a gente tem um quadro de taquipneia e dispneia, ocasionado então por esta pneumopatia restritiva. Quanto mais rápido se formar esse líquido e quanto maior for seu volume, evidentemente, maior a tendência que haja dificuldade respiratória. Como a efusão pleural não é uma doença, não é um diagnóstico definitivo, ela é consequência de alguma enfermidade, sinais relativos à enfermidade que causou a efusão pleural podem estar presentes. Então, por exemplo, se a efusão pleural é do tipo pleurite séptica, causada então por um exudato bacteriano, é uma infecção, pode haver febre, prostração, apatia e assim por diante. Se a efusão é do tipo hemorrágica, pode haver palidez de mucosa. Então, podem haver sinais relativos à enfermidade de base que levou à efusão pleural. Volto a dizer, efusão pleural não é um diagnóstico definitivo, mas ela é reflexo de alguma condição subjacente. Sempre, tá, pessoal? Invariavelmente. Do ponto de vista de abordagem diagnóstica, no exame físico já falamos, o quadro de pneumopatia restritiva, dispneia, taquipneia, e o diagnóstico inicial, em geral, é feito com o exame radiográfico. Tá? O que vemos no exame radiográfico? Presença de opacidade líquida no tórax, então aquela opacidade consistente com fluido dentro da cavidade torácica, é o que chamamos de opacidade homogênea. O obscurecimento da silhueta cardíaca por este líquido, então passa a ficar difícil ver a silhueta cardíaca dentro do tórax. Você passa a ver as fissuras interlobares. Vocês vão entender melhor isso quando eu mostrar o exame radiográfico, a visualização das fissuras interlobares. Deslocamento dorsal da traqueia, quando tem grande quantidade de líquido. A gente também pode ver, se vocês quiserem acrescentar aí o pulmão com aspecto de folha. E é sempre muito importante repetir o exame radiográfico após a drenagem do fluido, tá? Porque muitas vezes a lesão que causou a efusão está obscurecida pelo próprio fluido que está dentro do tórax. Então, por exemplo, uma massa neoplásica. Tá? Então, sempre importante repetir o exame radiográfico depois da drenagem do fluido. Uma ferramenta diagnóstica absolutamente fundamental na efusão pleural é o exame ultrassonográfico. Quais as vantagens? O exame ultrassonográfico permite identificar pequenas quantidades de fluido, ele é valioso em orientar a drenagem, principalmente quando a quantidade é pequena ou quando o fluido está alojado em determinada região do tórax, e ele é muito útil na determinação da condição subjacente, por exemplo, massas dentro do tórax, hérnia diafragmática, que a gente já comentou anteriormente, tá? E o líquido, na verdade, não atrapalha o exame ultrassonográfico. Muitas vezes ele até auxilia, diferente do exame radiográfico que a gente falou anteriormente. Tudo bem? E ponto nevrálgico fundamental do nosso diagnóstico é a toracocentese com análise do líquido. A toracocentese, na verdade, ela tem 2 propósitos, pessoal. O propósito de tratamento, de aliviar a pressão dentro do tórax e permitir uma melhor expansão do pulmão, mas ela também tem o propósito de análise do fluido, porque todo o nosso diagnóstico, a base dele vai depender da análise deste fluido cavitário. É a partir desta análise que a gente começa a desenvolver o nosso raciocínio diagnóstico. Então, o líquido é encaminhado para cultura e para exame laboratorial para citologia. Então, está aqui um paciente com pneumopatia restritiva. Opa, o vídeo não quer rodar.
Então, vou ficar devendo para vocês esta imagem do paciente com pneumopatia restritiva, tá? Mas acreditem em mim, era um paciente com pneumopatia restritiva. Tá? Aqui a imagem radiográfica lateral clássica da efusão pleural. Então, percebam tudo aquilo que eu falei, né? O pulmão com formato de folha, tudo ao redor aqui é líquido, então essa opacidade homogênea, obscurecimento da silhueta cardíaca, eu não consigo visualizar o coração de forma apropriada. Eu consigo ver o quê? Apenas o pulmão com ar, contrastando com o líquido ao redor dele, tá? Então a imagem aqui é clássica, aqui uma efusão pleural muito grave. Mas nem sempre é tão clara assim, né? Neste exame radiográfico a gente vê que o líquido está preenchendo esta região. Mas é possível ver o que? A fissura lobar, olha aqui, o limite entre líquido e pulmão. Pulmão com opacidade radiolucente e o líquido radiopaco. Pulmão radiolucente e líquido radiopaco. Tá? Então o líquido está nesta região. Aqui ele obscurece um pouco, sim, a visualização da silhueta cardíaca, mas só na sua porção mais cranial. Está mais difícil de ver nesse exame radiográfico. E olha esse caso aqui, uma paciente poodle idosa, apresentando então no exame radiográfico essa opacidade homogênea na região ventral do tórax. E na VD, olha aqui o que eu falei para vocês, o líquido entra entre os lobos pulmonares, então ele penetra aqui entre os lobos, e dá para a gente ver certinho, né? Um lobo pulmonar, líquido, o outro lobo pulmonar. Um pouquinho de líquido e o outro lobo pulmonar. Então você passa a ver fissuras lobares. Fissura lobar é o limite, a borda do lobo pulmonar. Você não vê no animal normal porque todo o pulmão é repleto de gás, então não há contraste. Mas quando o fluido entra entre os lobos, você passa a ter um contraste e consegue ver então as fissuras lobares. Então esse é um animal com uma pequena quantidade de fluido dentro do tórax, mas foi possível visualizar com um raio-x. Mas olha só, para drenar esse fluido, o adequado, o apropriado, é que você guie a drenagem por ultrassom, porque a quantidade é pequena e o ultrassom mostra exatamente aonde está esse fluido e orienta a drenagem de forma mais precisa, com menor risco para o seu paciente. Olha a imagem sonográfica aqui que bonita, né? A gente vê fluido pleural e fluido pericárdico, né? Essa linha aqui hiperecóica é o pericárdio, aqui é o miocárdio e aqui escuro ou anecoico é o líquido pericárdico e aqui o líquido pleural. Então o animal apresentando fluido pericárdico e fluido pleural. E aqui sou eu não, é uma enfermeira, né, que estava junto comigo atendendo o paciente, fazendo a drenagem do líquido pleural. Então percebo então o extensor de catéter ligado a uma agulha, torneira de 3 vias, drenando o fluido sanguinolento. Então vocês vão ver que ela vai girar a torneira e vai depositar sobre a bandeja. Isto é uma toracocentese. É isso que a gente faz no pneumotórax e é isso que a gente faz na efusão pleural. No pneumotórax para retirar o ar de dentro do tórax, como vimos anteriormente, e na efusão pleural para tirar o líquido de dentro do tórax e ainda coletar o material para análise laboratorial. Um animal com distrição respiratória decorrente de hemotórax, aqui foi um evento traumático, vejam aqui na bandeja então drenado o conteúdo sanguinolento de dentro do tórax, aliviando a respiração do paciente. Especificamente no hemotórax é bom drenar o mínimo possível, tá? Deixar que ele reabsorva o restante, por causa da questão aí principalmente do desenvolvimento da anemia importante nesses pacientes, tá? Mas enfim, tem que aliviar ali a dificuldade respiratória e tem que ser drenado uma certa quantidade de líquido, que vocês estão vendo ali bem sanguinolento na bandeja de coleta. Muito bem, eu falei para vocês que a base da análise e do diagnóstico é a análise do líquido. Então a gente tem que ter análise do líquido para poder estabelecer qual que é o tipo de líquido, qual que é o processo fisiopatológico subjacente, consequentemente, quais que são as enfermidades que causam esses processos. Pessoal, então guardem isso, é muito importante. Primeiro passo, determinar o tipo de líquido. Segundo passo, inferir qual que é o processo fisiopatológico que leva a esse tipo de líquido. Terceiro, definir quais enfermidades podem levar a este processo fisiopatológico. Vamos praticar um pouco isso. Primeiro, transudatos puros. Transudatos puros são importantes
em termos de efusão pleural? Não. Por quê? Porque sempre que você tiver uma efusão pleural com transudato puro, você vai ter uma efusão abdominal. Normalmente a efusão abdominal se desenvolve antes da efusão pleural no que diz respeito a transudato puro. Então é muito pouco importante. Tá? Mas só para a gente rever aqui o transudato puro, tá? O transudato puro é aquele fluido claro, transparente, como vocês estão vendo aqui na foto, né? Como se fosse água, proteína baixa, abaixo de 2,5, contagem de células nucleadas totais, CCNT, a contagem de células nucleadas totais, abaixo de 1.500. Então, baixa celularidade, baixa proteína. Em geral, as células são macrófagos, células mesoteliais. Mesotelial é célula da parede, né, da pleura. E o processo fisiopatológico subjacente é a diminuição da pressão oncótica. Então, você determinou o tipo de líquido transudato puro, o processo fisiopatológico subjacente, que é a diminuição da pressão oncótica, e agora você vai para as enfermidades. O que causa a diminuição da pressão oncótica? Hipoalbuminemia, invariavelmente. Quais são as doenças que causam hipoalbuminemia? Doença glomerular, insuficiência hepática e enteropatia com perda proteica. Perceberam o processo de raciocínio? Como eu disse, para a efusão pleural, o transudato puro é pouco importante, então a gente não precisa ficar grandes tempos discutindo sobre transudato puro. Mas existem outros que são mais importantes, entre eles o transudato modificado. Qual que é a característica laboratorial do transudato modificado? É um fluido enevoado a turvo, proteínas intermediárias, em geral acima de 2,3, mas não passando muito de 3, às vezes passa um pouco. Contagem de células nucleadas totais entre 1.000 e 7.000, e a característica dessa célula é muito variável. Pode ser mesotélio, macrófago, um pouco de eosinófilo, linfócito, mas é um fluido mais proteico e mais celular do que o transudato puro. Qual que é o processo fisiopatológico subjacente? Aumento da pressão hidráulica. Ponto. Quais são as enfermidades que levam ao aumento da pressão hidráulica? Lembrando, pressão hidráulica é aquela que empurra o fluido de dentro do vaso para fora do vaso. Tá? Quais são as doenças que levam ao aumento da pressão hidráulica, podendo causar efusão pleural? Está lá no slide. A insuficiência cardíaca congestiva direita, as doenças pericárdicas, líquido do pericárdio que tampona o coração, neoplasias, principalmente de base de coração, e a hérnia diafragmática, que já falamos anteriormente, porque ocorre normalmente compressão vascular, torção vascular, levando aí a efusão pleural do tipo transudato modificado. Então perceberam novamente, determinando qual é o tipo de líquido, qual é o processo fisiopatológico e quais são as doenças que eu tenho que procurar. Aí eu posso correr atrás dessas doenças com os exames que forem pertinentes a cada uma delas. No caso do coração, eu vou solicitar eco, eletro. No caso do pericárdio, eu vou solicitar um ultrassom para verificar se tem líquido no pericárdio e assim por diante. Show, pessoal? Exudatos. Então, exudatos são aqueles fluidos decorrentes de processo inflamatório, com bastante proteína, acima de 3 gramas por decilitro, contagem de células nucleadas totais elevada, acima de 5, mas frequentemente acima de 10, 20, 30 mil, muito celular, e a célula predominante é o neutrófilo. Existem 2 tipos de exudato, séptico e asséptico, e a gente vai ver cada um deles. Então, novamente, tipo de líquido, exudato, muita proteína, muita célula, normalmente neutrófilo em grande quantidade. Qual é o processo fisiopatológico subjacente? Aumento da permeabilidade vascular. Quais as doenças que causam? Inflamações. Vamos ver quais agora. Exudato asséptico é aquele caracterizado pela presença de neutrófilos não degenerados, além de outras células como macrófagos, eosinófilos, células mesoteliais, e não tem bactéria. Qual doença que leva a um exudato asséptico? Principalmente a peritonite infecciosa felina, enfermidade causada por coronavírus, causa não só efusão pleural, mas também efusão peritoneal do tipo exudato asséptico, neoplasias torácicas e a torção de lobo pulmonar. São as enfermidades que frequentemente levam a exudato, mas principalmente neoplasia e PIF. Torção de lobo pulmonar é bem mais raro na nossa rotina. O exudato séptico é aquele caracterizado, como o próprio nome diz, pela presença de bactérias, então enfermidade bacteriana da cavidade pleural, causando então a presença de grande quantidade de neutrófilos degenerados,
Na avaliação laboratorial, frequentemente há presença de bactérias na análise do fluido. É um quadro que chamamos genericamente de piotórax. O piotórax pode ser causado por ferida penetrante, né? Então quando há penetração de objeto contaminado dentro do tórax, por exemplo, uma ferida por mordedura, raramente por extensão de pneumonia no cão, muito raramente, e frequentemente espontâneo, tá? Bactérias vêm por via hematogênica e causam uma pleurite espontânea nesses pacientes. O quilotórax, então, é um fluido causado por obstrução linfática. A característica laboratorial dele, normalmente, é ser opaco, leitoso. É muito emblemático essa característica macroscópica, né, leitosa do quilotórax. A proteína é variável, mas em geral elevada, e a contagem de células nucleadas totais também é bastante elevada. Aqui a diferença é que a célula predominante é o linfócito. Então, também pode ser chamada de efusão linforrágica quilosa, tá? Pela grande presença de linfócitos neste fluido. E a característica mais marcante, pessoal, do quilo é a grande concentração de triglicerídeos, maior do que a concentração sanguínea. Então tem que medir triglicerídeos para determinar que aquilo realmente se trata de uma efusão quilosa. Então, características fundamentais: muito linfócito e muito triglicerídeo. O que causa? Qual é o processo fisiopatológico subjacente? É, de fato, o bloqueio linfático. Tá? E o que causa bloqueio linfático dentro do tórax? Pode haver trauma, com ruptura de ducto torácico, pode haver neoplasias, como linfoma mediastínico, as cardiomiopatias podem causar comprometimento e bloqueio linfático, dirofilariose, insuficiência cardíaca congestiva direita, torção de lobo pulmonar, novamente, né? A gente viu que ele pode causar exudato, mas pode causar quilo também. A hérnia diafragmática pode causar transsudato, mas pode causar quilo. E muitas vezes, principalmente em gatos, ele é idiopático. Tá? Um quilotórax idiopático felino não é incomum da gente encontrar na nossa rotina. Tá? Então, são muitas as enfermidades que podem levar ao quilo, mas vou listar as mais importantes para vocês. Tá? Trauma, neoplasia e idiopático felino. Esses são, sem sombra de dúvida, os mais importantes. O hemotórax, então, como o próprio nome diz, a gente está fugindo agora um pouco daqueles 4 mecanismos básicos, né? Falando agora sobre escape, então, de sangue de dentro do vaso. Então, o hemotórax é caracterizado por processo hemorrágico, que ocorre por trauma, principalmente trauma torácico, causando então ruptura de vasos e sangramento para dentro do espaço pleural. Não confundam, tá? Sangramento pulmonar com hemotórax, são coisas distintas, tá? O sangramento parenquimatoso pulmonar é caracterizado então por um sangramento dentro do pulmão, e o hemotórax é o sangramento entre a pleura parietal e visceral, no espaço pleural. Tudo bem? Além de trauma, distúrbios de coagulação, neoplasias e, de novo, a torção do lobo pulmonar. Vocês perceberam que torção do lobo pulmonar é um grande coringa, né? Causa vários tipos de líquido, pode causar sangramento no espaço pleural, causando então um quadro de hemotórax. Show, pessoal? O tratamento, então, pessoal, envolve inicialmente a toracocentese para descompressão do pulmão. Então, via de regra, a toracocentese é importante na abordagem de tratamento. Oxigenoterapia de acordo com a necessidade, né, de acordo com a necessidade individual de cada paciente. Então, se há distrição respiratória, tem que ser implementada a terapia com oxigênio. E o tratamento não é o tratamento de efusão, mas do fator causal da efusão. Tudo bem? Então, vamos dar alguns exemplos aqui. No caso de piotórax ou pleurite bacteriana ou exudato torácico, tá, que vimos anteriormente, antibiótico terapia de amplo espectro é necessário, intravenosa, e colocação de dreno torácico, tá, é recomendado para os casos de efusão pleural do tipo exudato séptico. Bacana, pessoal? Com o dreno torácico, você pode lavar o tórax com solução fisiológica estéril várias vezes ao dia e aspirar esse fluido de dentro do tórax. Então, lava e aspira, além do antibiótico de amplo espectro. Enquanto isso, você aguarda o resultado da cultura, que deve ser realizada em todo o quadro de efusão pleural do tipo exudato séptico. De acordo com a cultura, você pode fazer alterações na sua conduta antibiótica. Além disso, o tratamento de suporte, né, convencional para qualquer quadro infeccioso, como por exemplo fluidoterapia
e nutrição clínica. É um quadro muito grave que tem que ser acompanhado de muito perto. Esses pacientes com exudato séptico no tórax é um quadro de imensa gravidade. Beleza, pessoal? Então, antibiótico intravenoso, colocação de dreno torácico, que vai persistir ali muitas vezes por semanas, até que o quadro se resolva por completo, e tratamento de suporte, fluido, nutrição clínica e assim por diante. O quilotórax, então, falamos anteriormente de várias causas. Dependendo da causa, você trata essa causa primária. Então, por exemplo, se houver miocardiopatia, insuficiência cardíaca direita, isso deve ser abordado. Mas no quadro idiopático, normalmente é recomendado principalmente toracocentese intermitente. Em geral, 2 ou 3 toracocenteses são suficientes para estabilizar o paciente. Recomenda-se então dieta pobre em gorduras associada a essas toracocenteses. A rutina atualmente é menos importante, tá? Uma substância que aí minimizaria a formação do quilo da gordura dentro do tórax, mas não precisam preocupar muito com isso, tá? Principalmente, eu digo que o ponto-chave do tratamento é a toracocentese intermitente. E, em geral, o processo se resolve sozinho. Se não se resolver, tá? Se ele for recidivante, em geral, é necessário a abordagem cirúrgica com a ligadura do ducto torácico e ou a pericardiectomia, tá joia? Os mecanismos ali pela qual a pericardiectomia melhora a drenagem desse tórax não vem muito ao caso. O que vocês precisam saber que são condutas cirúrgicas que são recomendadas no quilotórax recidivante, em que apenas as toracocenteses 2, 3, 4, não foram suficientes aí para melhorar o quadro clínico do paciente. Bacana, pessoal? Finalizamos então as efusões pleurais em cães e gatos. Se tiverem dúvidas, procurem-me nos canais de comunicação e depois nos vemos então para falar de doenças cardíacas, lembrando que as doenças cardiovasculares não irão cair na última avaliação de vocês. Pessoal, até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau.